E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Marcos. Se você está chegando agora aqui, esse é o segundo vídeo, gente, que o Pedro Henrique, um inscrito, me pediu. Ele pediu operações com números inteiros e operações com números racionais, tá? Eu já fiz esse vídeo para ele, espero que vocês ou outros inscritos tenham gostado, tá? Então a gente vai começar com operações com números racionais. Vai ser adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? E vai ser bem básico, gente, sabe? Um vídeo bem tranquilo, que eu vou explicar cada detalhe, maneiras diferentes de fazer as operações, beleza? Não vai ter questões, vai ser a conta em si mesmo, sabe? É uma coisa bem crua para o aluno, o candidato, para ele ter domínio dessa parte aritmética, beleza? Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e bora pro vídeo, gente! Pessoal, então aí ó, adição e subtração, números racionais, operações com números racionais, certo? Eu vou começar aqui, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você tem um número inteiro, esse número inteiro ele pode estar do lado esquerdo ou direito, na adição tanto faz, né? Por exemplo, você tem um número inteiro aqui, ó, você tem o 4. Você tem o 4, você vai somar esse 4 com 2 quintos, por exemplo. Certo, gente? Bem tranquilo, ó. 4 mais 2 quintos. Olha lá, 2 quintos é racional. Esse 4 aqui, gente, a gente sabe que o número inteiro, né, o número natural aqui, e embaixo dele tem um 1, beleza? Então aqui você pode fazer de duas maneiras. Essa soma aqui você pode fazer da maneira prática, inclusive já tem vídeo falando sobre isso. A maneira prática qual que é? Primeira coisa, se você tem um número natural somado com uma fração, você vai copiar o denominador dessa fração, no caso aqui é 5, ó, copia primeiro para não esquecer, né? Como eu sempre falo, ó, copiou. Agora o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse denominador com esse número inteiro aqui na frente, ó, multiplicar, certo? 5 vezes 4 é 20, guarda esse valor. O 20, gente, o valor do resultado aqui, o 20 vai somar com esse 2 aqui. Então vamos de novo, ó, 5 vezes 4 é 20, 20 mais 2, 22 e acabou. Olha lá, beleza? Tranquilo, é isso. Professor, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 1 é 5, não é? Isso, exatamente. Agora aqui, ó, você pode fazer de outra maneira também, ó. Por exemplo, eu vou pegar o mesmo número aqui, ó, 4 mais 2 quintos. Você pode usar frações equivalentes, certo? Lembra o seguinte, gente, ó, embaixo desse 4 aqui, quando não aparece nada é 1, tá? Então eu vou colocar o traço aqui da fração. Quando não tem nenhum número embaixo, a gente sabe que é o número 4, tá? Então vou passar o traço aqui, ó, vou colocar o número 1. Coloquei o número 1, gente, aí você pensa o seguinte, eu posso usar o que aqui? Frações equivalentes, beleza? Ó, frações equivalentes. Eu vou trocar a cor aqui. Então eu posso transformar o 4 sobre 1, gente, eu vou multiplicar aqui, ó. Por qual número eu devo multiplicar para ficar com o mesmo denominador? Gente, lembrando que frações, soma e subtração de frações, tem que ter o mesmo denominador. Então aqui, gente, eu devo multiplicar por 5, ó, certo? O numerador, e obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o denominador também por 5. Para isso, aí sim eu vou obter uma fração equivalente, tá? Então, ó, vamos lá para o numerador. 4 vezes 5, gente, é 20, ó. 4 vezes 5 é 20, tranquilo, ó. 4 vezes 5 é 20. E embaixo no denominador agora. 1 vezes 5 é 5. Então, essa fração 4 sobre 1, ela é equivalente à fração 20 sobre 5, certo? Agora eu copio essa fração aqui, ó, 2 quintos, ó. 2 quintos eu copio. E pronto. Agora, se eu tenho adição de frações de mesmo denominador, basta eu copiar o denominador, gente, ó, copia-se o denominador. Agora eu faço a conta aqui em cima, ó, 20 mais 2, 22. Deu o mesmo resultado, porque tem que dar o mesmo resultado, beleza, gente? Então, ó, se você tiver um número inteiro ou natural somado com uma fração, então você tem essas duas maneiras para fazer, beleza? Vamos continuar? Olha só. Agora aqui, ó, eu tenho duas frações. Por exemplo, 3 meios mais 1 quarto.
Ó, 3 meios mais 1/4, certo? Então aqui, gente, é o seguinte, a dica. Professor, esse aí tem que fazer mínimo múltiplo comum? Não precisa, nessa aqui não precisa. Por quê? Ó, quando o maior denominador de uma fração ele for múltiplo da outra, no caso aqui o 4 é múltiplo do 2, o 4 é divisível por 2, ou seja, o 2 ele é divisor do 4. Então, gente, quando o maior número, né, o maior denominador das frações que estão somando ou subtraindo, esse maior número ele for divisível por todos os outros denominadores, no caso aqui só tenho 2, então o mínimo múltiplo comum vai ser 4. Pessoal, então aqui ó, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Olha lá, 2 vezes 3, 6. Copio o sinal aqui mais. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Ó. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. Agora aqui, gente, é só manter o denominador. Ó. Só manter o denominador. Olha lá, 4. E faz a continha em cima. 6 mais 1, 7. Certo, gente? Então aqui, ó, vou fazer esse mesmo aqui, o vídeo vai ficar um pouco longo, né, mas vou fazer esse mesmo aqui, gente, usando agora frações equivalentes, certo? Então, ó, tem, ó, 3 meios, olha só, 3 meios mais 1/4. Olha lá, gente, beleza? 3 meios mais 1/4. Então tá, usando frações equivalentes agora, eu vou pegar, gente, eu vou multiplicar essa fração aqui, 3 meios, eu tenho que deixar as frações com o mesmo denominador. Essa fração 3 meios eu posso transformá-la. Olha lá, se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar também, obrigatoriamente, o numerador por 2, eu vou obter uma fração equivalente, certo? Então vamos lá, como que fica? Ó, vamos fazer o numerador primeiro. 3 vezes 2 é 6. Olha lá, a fração equivalente é 6, passo o traço. E 2 vezes 2 é 4. Então, gente, a fração 3 meios é equivalente à fração 6/4. E a outra fração, o que eu faço com a outra fração? Eu copio simplesmente, ó, vai ficar 1 em cima e 4 embaixo. Beleza? Pessoal, agora eu tenho, as frações já estão com o mesmo denominador. Basta eu copiar o denominador e fazer a continha em cima. 6 mais 1, 7. Beleza, gente? Aí, ó, tá aí. Uma outra maneira também de fazer, né, a adição com frações, com duas frações. Você pode fazer pelo método que é o multiplicar cruzado, gente. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar a mesma fração para você entender, ó. 3 meios, 3 meios mais 1/4. Gente, 3 meios mais 1/4, olha só. Mesmo esquema. O que eu vou fazer agora? Eu vou até trocar a cor aqui. Ó, eu vou, primeira coisa, gente, presta bem atenção. Faça aqui, ó. Faça de cima, primeiro esse aqui, esses dois de baixo aqui, tá, gente? Ó, faça esse aqui primeiro, ó. Olha lá. 2 vezes 4, já põe aqui embaixo. 2 vezes 4, vou deixar ela em vermelho aqui, gente. Vou passar aqui o preto também para ficar certinho. 2 vezes 4 embaixo. 8 é vezes, tá, gente? Ó, 8. 2 vezes 4 é 8. E aqui eu vou pôr o símbolo da multiplicação. É vezes, viu, gente? Ó, 2 vezes 4, 8. Beleza? Agora eu vou multiplicar. Ó, de preferência, gente, multiplica esse aqui primeiro, tá? Ó, esse numerador vai multiplicar com o denominador da outra. Então, olha só o que vai fazer aqui, ó. Vai multiplicar com 4. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12, certo? Mais, porque ali se não é mais. Agora eu vou multiplicar o outro. O numerador da segunda com o denominador da primeira. Então, ó, 1 vezes 2 é vezes, tá, gente? 1 vezes 2 é 2. Então, vem aqui e coloco 2. Certo? Igual. Copio o denominador. Copio o denominador. E aqui eu vou somar 12 mais 2, 14. Aí se você estivesse perguntando, professor, mas não deu o mesmo resultado aqui. Não deu mesmo. Mas aqui a gente simplificando por 2, ó, divide por 2 no numerador. E divide por 2 o denominador, ó, simplificando essa fração. Fica igualzinho, ó. 8 dividido por 2 é 4.
E 14 dividido por 2 dá 7. Certo, gente? Beleza? Então, ó, 3 maneiras de você calcular a soma dessas frações. Uma é simplesmente pegando o denominador, maior denominador. Se ele for múltiplo do outro denominador, pega o maior denominador. A outra maneira, usando frações equivalentes. É lógico que você pode só usar frações equivalentes, gente, se existir algum número que você multiplica o denominador para esse novo denominador ficar igual ao outro, certo? E depois o sistema de cruzar, tá bom? De multiplicar cruzado, beleza? Então isso aí foi a adição. Subtração, gente, é a mesma coisa, só vai mudar o sinal aqui da operação, beleza? Vou fazer o traço aqui, ó, para separar, certo? Então, a subtração, gente, não muda absolutamente nada. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Vamos mudar a cor aqui. Por exemplo, aqui, ó, 5 terços menos 2, certo? Olha lá, subtração. Aqui, gente, é aquele esquema que eu falei para vocês. Você pode fazer pelo método prático. Faça pelo método prático, gente. É bem tranquilo, olha só. Então, a primeira coisa aqui, ó. Vai copiar o denominador aqui, ó. Aqui o denominador 3, aqui é 1, tá, gente? Quando você tiver uma fração e um número inteiro somando, subtraindo, você pode fazer assim, ó. Primeira coisa, copia o denominador ali, no caso é 3. Certo? Agora você faz o quê? Vai multiplicar, ó. Multiplicar, certo? Então vai ficar o que aqui, ó? 3 vezes menos 2, gente, guarda aí esse número, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6, vou pôr aqui em cima, não custa nada, ó, o resultado, ó, menos 6. 3 vezes menos 2 deu menos 6, agora esse resultado eu vou somar aqui, ó, fazer a conta com 5, então, ó, se você está devendo 6 e só tem 5 para pagar, olha só, você está devendo 6 e só tem 5 para pagar. Você não vai pagar a dívida toda, vai ficar, olha lá, vai ficar sobrando 1 para você pagar, certo? Então, ó, você deve 6 e só tem 5 para pagar, você fica devendo 1. Tranquilo, gente? Então, essa fração também você poderia usar frações equivalentes, certo? Então, aqui eu vou usar frações equivalentes nessa. Aí depois a gente vai para multiplicação e divisão. Então, ó, 5 terços menos 2, certo? É igual, beleza? Então aqui, gente, ó, embaixo desse 2 aqui, a gente tem que saber que existe aquele 1, né? Vou pôr 1 aqui, ó, tem 1 aqui embaixo, pronto. Se o denominador da fração é 3, eu tenho que descobrir algum número que multiplicado por 3 aqui, o 1 vezes qual número que dá 3, gente? É o próprio 3, ó, vou colocar outra cor aqui. Então aqui, ó, o 1 vezes qual número que dá 3? Eu vou usar frações equivalentes, ó. Vezes 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, obrigatoriamente tem que multiplicar o numerador por 3. Tá bom, gente? Não se esqueça. A primeira fração eu copio simplesmente, ó, 5 terços. Ó, 5 terços. Menos. Agora eu vou obter uma equivalente, gente. Menos o que, ó? 2 vezes 3 é 6. Embaixo, 3 vezes 1 é 3. Como eu tenho frações com o mesmo denominador, basta copiar o denominador. Olha lá, copia o denominador, faça a conta em cima. Ó. Eu devo 6 e só tenho 5 para pagar, eu devo 1. Tranquilo, gente? Beleza? Então, ó, é isso. Agora vamos para multiplicação e divisão de frações, beleza? Qualquer dúvida, se você quiser dar um exemplo aí a mais, você pode colocar aqui que eu tento fazer depois para você um vídeo bem específico, tá? Então agora a gente vai para multiplicação e divisão de números racionais, beleza? Pessoal, tá aí então, ó, multiplicação e divisão com números racionais, certo? Vamos começar pela multiplicação. Então, por exemplo, ó, começar com o número inteiro também. 2 vezes 7. Ah, 2 vezes 7 quintos. Certo? 2 vezes 7 quintos.
Gente, multiplicação de frações. Olha só, toma cuidado, porque na multiplicação a gente multiplica o numerador com o numerador e denominador com denominador. Cuidado para não confundir e achar que a adição é a mesma coisa. Vocês acabaram de ver que não é, tá? Ver que não é. Então o que a gente faz aqui? Passa o traço, né? Olha lá, no caso aqui embaixo do 2, gente, a gente tem que lembrar que é o que? Ó, agora, se você quiser passar o traço e colocar, beleza. Se não quiser, você tem que lembrar, tá? Então, ó, 2 vezes 7, 14. E 1 vezes 5, 5. Acabou, só isso. Beleza? Então, ó, multiplicação de frações. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores e acabou, certo? Agora pode entrar, gente, que tem algum sinal negativo. Por exemplo, aqui, ó. Menos 8 sobre 3, que vai multiplicar. Por exemplo, agora vou pôr aqui entre parênteses, tá, gente? Vou pôr aqui 2, menos 2. Sétimos. Olha só, por que eu coloquei esses parênteses, gente? Porque quando eu tenho ali a multiplicação, o sinal da multiplicação e o sinal negativo aqui, sem os parênteses, eu não posso deixá-los sem os parênteses, tá bom? Então o que eu faço? É o mesmo esquema, vai multiplicar os numeradores e os denominadores, só que eu tenho que fazer a regra de sinais. Na multiplicação, gente, se os sinais são iguais, dá positivo. Então, ó, menos, quando multiplico menos, dá mais, certo? O mais nem preciso colocar, mas vou colocar dessa vez aqui, ó, deu mais, menos com menos dá mais. Agora o resto é tudo igual, gente. 8 vezes 2 dá 16, tá? 8 vezes 2 dá 16, ficar um pouquinho, e 3 vezes 7, 21. Beleza? Tranquilo? Então, se os sinais aí são iguais, é mais. Eu vou pegar um outro exemplo. Menos 5, ó, menos 5 terços, que vai multiplicar 2 nonos, por exemplo, gente. 2 nonos. Igual. Olha lá, regrinhas de sinais primeiros, tá, gente? Então aqui, ó, se eu tenho menos, está multiplicando mais, menos com mais dá menos. Olha lá, menos com mais dá menos na multiplicação e na divisão. Aí é só multiplicar, tá, gente? Então faça a regrinha de sinais antes, depois é só multiplicar. 5 vezes 2, 10. Olha lá, deu 10. E 3 vezes 9, 27. Tem que estar com a tabuada em dia, né, gente? Então, ó, 10 sobre 27. Beleza? O que pode acontecer que você não é obrigado a fazer, mas que facilita a sua vida? Quando aparecer assim, gente, ó. Por exemplo. Olha lá, 2 décimos que multiplica 3 dozeavos. Por exemplo, ó. Não é toda vez que acontece você tem que simplificar todos, né? Mas se dá para simplificar, simplifica lá. Então aqui você poderia fazer 2 vezes 3, 6 e 10 vezes 12, 120. Mas se você quiser, você pode simplificar essa fração aqui, gente. 2 décimos, se você dividir aqui por 2, o numerador dividir por 2, ó, dividiu por 2 aqui e dividiu por 2, ou seja, simplificando as frações, gente, vai dar o que ali a outra fração, ó. Vai ser 2 dividido por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Simplificou aquela fração. Vezes, ó, essa outra fração aqui, 3 dozeavos, dá para simplificar? Então simplifica por 3, ó. Dividir por 3, ó. Lembra que tem que ser um número que seja divisível pelo numerador e denominador, tá, gente? Na divisão vocês têm que tomar mais cuidado. Na multiplicação tanto faz, né? Qualquer número, que não seja o zero. Olha lá, 3 vezes 3, 9, dividido aliás, desculpa. 3 dividido por 3 dá 1, olha lá, deu 1. E 12 dividido por 3 dá 4. Gente, as duas frações estão simplificadas, certo? Agora o que a gente vai fazer? Vai multiplicar os numeradores, 1 vezes 1, 1.
E 5 vezes 4, 20. Divisão de frações. Gente, ó, quando eu tenho o mesmo esquema, ó, quando eu tenho número inteiro com fração, fração com fração, né? Por exemplo aqui, ó, 4 dividido por 1/8 não, 1/9, vamos lá, 1/9. Olha só, gente, essa divisão aqui, vou explicar para vocês, depois eu vou colocar em outro formato, que tem muita gente que quando vê outro formato dá uma apavorada, então não apavore, olha só. Essa aqui, como que é a regra de divisão de frações, né? Eu vou pôr aqui, gente, vou pôr um número aqui embaixo, aqui, vou pôr 5, por exemplo, tá? Fazer bem o básico mesmo, ó. Então vai lá, 4/5 dividido por 1/9. O que você vai fazer na divisão de frações? Você vai copiar a primeira fração do jeito que está. Copiou a primeira fração, certo? Agora presta bem atenção, ó, você vai inverter a operação. Qual que é o inverso da divisão? É a multiplicação. Se você inverteu a operação, você inverte a segunda fração. Ou seja, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Agora, gente, a gente já sabe, ó, a gente caiu numa multiplicação de frações, a gente já viu isso. 4 vezes 9, 36. Certo? E embaixo, multiplica os denominadores. 5 vezes 1, 5. Tranquilo? Como que pode aparecer isso para você? Essa divisão de frações, como que pode aparecer para você? Pode aparecer desse jeito aqui, ó. Vou colocar embaixo, ó. Ó, 4/5. Ó o traço principal, gente. Quando ele parece um pouco maior, é ele que está mandando aqui, ó. 4/5 dividido por 1/9. Certo? Então, quando aparece isso, geralmente os alunos, os candidatos, ficam meio receosos. Então, não fique. O que você vai fazer? Você vai copiar a primeira fração, ó. Se você quiser, coloque naquele formato aqui de cima, mas não precisa, ó. Copia a primeira fração. Olha lá. 1 está dividido pela segunda fração, então multiplica pelo inverso dela. Se a fração é 1/9, o inverso de 1/9 é 9 sobre 1, então vai dar na mesma. Olha lá. Beleza? Então depois multiplica normal. 4 vezes 9, 36. Embaixo, 5 vezes 1, 5. Beleza, gente? Pessoal, mais um exemplo aí agora. Vou dar um exemplo de um número inteiro natural dividido por uma fração. E vocês têm que tomar cuidado para saber qual que é o traço principal, certo? Por exemplo aqui, ó, eu tenho 3 dividido por 1/4. Olha só. Do jeito que eu coloquei aqui, gente, é 3 dividido por 1/4 ou 3 sobre 1 dividido por 4? Então, quando aparece isso aqui, gente, tem que ter um traço maior, indicando quem está sendo dividido por quem, beleza? Então, aqui no caso, gente, eu vou colocar isso aqui, ó, esse traço aqui eu vou colocar maior. Ó, esse traço eu vou colocar maior, ou seja, é 3 dividido por 1/4, tá bom? Então, se você quiser, você pode colocar desse jeito, ó, 3 dividido, ó, dividido por 1/4. Quando você coloca dessa maneira que eu coloquei aqui, eu percebo, né, que as pessoas têm mais facilidade em resolver. Então, ó, 3 dividido por 1/4. Coloca desse jeito aqui, depois é só aplicar a regrinha que eu acabei de explicar, né? Copia o primeiro número, ó, copia o primeiro, vezes o inverso da segunda, ó, o inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Ó. Olha lá, aí aplica a multiplicação das frações. 3 vezes 4, 12. E embaixo, né, gente? Olha só embaixo. 1 vezes 1 é 1, não precisa colocar, tá? Eu poderia colocar aqui o traço embaixo 1, mas não preciso. Quando é 1, não preciso colocar. Então ficou desse jeito, tá? Vou dar mais um exemplo. Mais um exemplo, vou colocar aqui mais para cima.
para caber mais. Por exemplo, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu coloquei um número natural em cima dividido por uma fração. Agora eu vou colocar uma fração dividido por um número natural. Posso até pôr negativo, para vocês perceberem bem. Então aqui, eu vou fazer aqui, gente, por exemplo, menos 7, lá, menos 7 quintos. Menos 7 quintos dividido, ó, o traço principal, gente, tá maior, ó. Menos 7 quintos dividido por 6, por exemplo. Olha só, certo? O traço principal, então, se mantém aqui a linha do traço principal. Então, gente, é menos 7 quintos, ó. Menos 7 quintos dividido o 7 quintos que está dividido por 6, certo? Não vai caber tudo aqui, mas tranquilo. O que eu vou fazer agora? Vou copiar a primeira fração, copia a primeira fração, olha lá. Menos 7 quintos. Se está dividido por 6, vai ser multiplicado por 1 sobre 6, né, gente? O inverso de 6 é 1/6. Tranquilo? Então, aqui, ó, continuando aqui, não tem nem espaço para colocar o sinalzinho de igual ali, viu, gente? Espera só um momento. Então, gente, continuando aqui, ó. Então, ficou menos 7 quintos vezes 1/6. Então, aqui vai entrar a regrinha de sinais, gente, ó. Primeiro, a regrinha de sinais, menos com mais dá menos. 7 vezes 1, 7. E depois, no denominador, 5 vezes 6, 30. Se der para simplificar a fração, você simplifica depois. Ó, no caso aqui, ó, menos 7 30 avos. Não dá para simplificar. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu apagar aqui, gente. Vou apagar essa parte aqui da multiplicação, ó. Então, se você está assistindo aí, se quiser, você pode voltar o vídeo também. Mas se quiser, tira um print da tela. Porque aí eu vou apagar essa parte aqui para dar mais exemplos de divisão, tá bom? Tira o print aí. Beleza? Então vou apagar aqui, vou dar uma apagada aqui. Aproveitar, colocar uma dízima 0, que é um número racional também, é uma dízima, né, gente? 0,333. Tem um vídeo, gente, olha só, tem um vídeo, eu tenho um vídeo aqui explicando dízima periódica para transformar em fração, gente. Bem explicadinho, bem passo a passo, beleza? Então lá, 0,333 é uma dízima, ó, indicado aqui, os 3 pontinhos, mais não, né? É divisão, poxa. Sorry, você pisou na bola, né? Dividido, ó. Dividido agora, gente, ó. Dividido por 3 nonos. 3 nonos não, 3 oitavos. Certo? Tá aí. Como que você transforma uma dízima periódica em fração? No caso aqui é uma dízima periódica simples. Por que simples? Porque logo após a vírgula já vem os 3 pontinhos, certo? Então o que você faz aqui? Você vai copiar quem é o período, quem está repetindo aqui é o 3. Só tem um algarismo, né? O número 3, quem está repetindo é o 3, só tem um algarismo. Copia quem está repetindo o numerador. E no denominador você vai colocar um número 9 para cada período. Tipo assim, gente. Quem está repetindo é o 3. O número 3 só tem um algarismo. Você coloca somente o 9, tá? É só essa regra. Depois, se você quiser, eu posso fazer um vídeo explicando por que vai esse 9, tá bom? Aí tem que entrar a equação. Então é isso. O período tem um algarismo só o número 3 que está repetindo, então coloca só um 9 embaixo. E em cima coloca o período. Se o período, o número que estivesse repetindo, fosse o 47, 47, 47, 47, 47, o que você faria? Colocaria o 47 como numerador e embaixo colocaria 99. Por quê? Porque o período 47 tem dois algarismos, o 4 e o 7. Então você coloca um número 9 para cada algarismo do período. Beleza? Então tá aqui, ó. Transformei 0,3333, que é uma dízima, em 3 nonos, uma dízima. Agora aqui, dividido por 3 oitavos. Olha só, 3 oitavos.
O que eu posso fazer em alguma fração? Que tem alguma coisa para fazer na fração? Ó, gente, essa fração aqui, ó, eu posso transformá-la em 1/3. Ó, já vou fazer direto dessa vez, tá? Se eu simplificar ela por 3, ó, o numerador e o denominador, ela vira 1/3, tá bom? Deixa eu só melhorar esse 3 aí. Não ficou legal, não. Olha lá. Então, 3/9 eu transformei em 1/3, dividido por 3/8. Agora é o esqueminha, né, gente? Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Ó. Copia a primeira vezes o inverso da segunda fração. 8/3. Tranquilo? Então, igual. Aqui não vai dar para finalizar, coloca aqui embaixo, gente. Então, aqui, ó, vai ser o quê? 1/3 vezes 8/3. Então, fica 1 vezes 8 é 8. E 3 vezes 3 é 9. Aí, gente. Beleza? Mais um exemplo e o último aqui. Vou colocar aqui, ó. Menos 1 dividido por uma dízima periódica. Olha lá, gente. Eu vou colocar uma dízima periódica com 2 algarismos no período, ó, 1 dividido por, isso aqui é bem incomum, viu, gente, ó, 0,1212. Presta bem atenção que isso aqui é bem incomum, viu? Olha lá, aqui, ó. Vou até apagar esse -1, vou colocar ele mais pro meio para ficar bem legalzinho, para você entender. Opa. Olha só então, gente, ó, por exemplo, -1 dividido por uma dízima periódica. Nossa, como é que faz isso, professor? Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos pegar essa dízima aqui, gente, vamos transformar ela na fração, tá? Então não apavora. Só copiar aqui o de cima, ó, lembrando que tem que saber quem que é o traço principal. -1 dividido. Agora, vamos transformar essa dízima. O período, gente, tem 2 algarismos. Eu vou marcar bem aqui para você entender. Ó. É uma dízima periódica simples, não tem parte inteira. E o período vem logo após a vírgula. Então é uma dízima periódica simples. Gente, o período tem 2 algarismos. Ó. Quem está repetindo é o 12, o 1 e o 2. Lembra que eu acabei de falar para vocês o seguinte. Na dízima periódica simples, o numerador vai ser o período, ou seja, aí o 12, e o denominador eu vou pegar o tantos de 9 conforme eu tiver o número de algarismo do período. O período não é 12? Então tem 2 algarismos, o número 1 e o número 2. Então eu vou colocar 9, 9 embaixo, certo? Então vamos lá. Então ó, é uma dízima periódica simples, o numerador vai ser o 12. Tá aqui. Agora embaixo, é como eu falei para vocês, eu vou colocar um 9 por causa desse 1 aqui, que é um algarismo do período. E eu vou colocar outro 9 por causa desse 2 aqui, que é o outro algarismo do período. Então ficou assim, gente. Lembrando que o traço principal é esse aqui, ó. Então, ó, -1 dividido por 12/99. Copio o primeiro vezes o inverso do segundo, vezes o inverso do segundo, ó, gente. 99 sobre 12. E aqui tá tranquilo, né, gente? A única coisa que vai mudar é o sinal, lembra disso, hein? Porque o sinal ali é negativo, ó. -1 vezes 99 é menos 99, é menos 99. Olha lá, menos 99. Ficou um pouquinho apertadinho, mas dá para entender, né? Ó, menos 99. -1 vezes 99, menos 99. E aqui embaixo desse -1, gente, tem um 1 da fração, né? 1 vezes 12 é 12. Vamos supor que você fez uma conta, chegou nesse resultado aqui, ó, menos 99 sobre 12. Aí você foi nas alternativas, não tinha essa alternativa. Pode ser que tenha essa alternativa aqui, ó, gente, olha só. Se simplificar essa fração por 3 aqui, você vai encontrar isso aqui, ó. Se dividir por 3, ó, vai encontrar menos 33 sobre 4. Tá bom?
Então, gente, depois que você já aprendeu a simplificar frações, geralmente é no sexto ano que acontece isso. Aí você já tem que ficar esperto. Sua fração deu um número um pouco mais alto, vê se dá para simplificar, que geralmente as alternativas estão com as frações simplificadas, tá bom? Beleza? Então vem aqui comigo. Gente, então tá aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se isso aconteceu, dê um curtir aí, me siga nas páginas, apresenta essa página para outras pessoas. Se você estiver vendo a página no Facebook, tá? Então apresenta essa página para seus amigos. Se você estiver vendo no canal do YouTube, então compartilha, curte aí, comente, beleza? Então, gente, até a próxima e valeu!